Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui junto com o Estevão, junto com a Madian, para a gente compartilhar um pouquinho do aquarismo, da nossa vida dentro do aquarismo. A gente trouxe a Madian aqui para contar um pouquinho da história dela, de como que iniciou, Madian, o aquarismo na tua vida. Conta pra gente. A minha história com aquarismo começou muito pequena, porque desde que eu nasci, né, quando meus pais montaram a casa, o nosso apartamento, eles colocaram um aquário, não muito grande, que na época ainda não tinha, né, toda esses aquários cheios de tecnologia, mas um aquário mais ou menos de uns 40 litros. E eu cresci ali, sempre com um aquário, primeiro pequeno, depois quando eu já estava um pouco maior, meu pai fez um aquário grande, daí uns 150 litros. Depois eu fiquei um tempo sem aquário, mas quando, né, eu pude, coloquei um aquário menor, mas sempre tive um aquário. Que idade você tinha, Madian, nessa época? Quando começou foi desde sempre, né? Quando a gente desmontou a primeira vez eu devia ter uns 14, e daí quando eu tinha uns 20, daí eu passei a ter um meu, né, que eram de uns 40, Mas 50. Mas isso era aqui em Manaus? Não, lá em Maringá, quando eu fui para fazer universidade. Então, a história começa lá atrás, então. Isso, é um amor de infância mesmo. Cresci e sempre tive essa paixão, né, por peixe, pelo aquarismo. E a paixão do aquarismo era mais pro marinho, mais pro água doce? O que era? Ou ambos os aquários? Primeiro, né, até porque, né, antigamente a gente não falava, né, tanto de aquário marinho, pelo menos não no Brasil, né. Nós víamos, né, algumas coisas, né, do internacional, vídeos, né, vamos dizer assim, tem até programas, né, Sim. que via essas montagens grandes, né, que tinha nos Estados Unidos, tudo. Mas aqui ainda era uma coisa que estava se iniciando. Era um sonho ali. Isso, mas, né, eu sempre tive de água doce, né. Eu comecei a ter mais vontade de ter um marinho depois que comecei a vir aqui na loja, né. E me diz uma coisa, eu lembro que quando você começou a vir aqui na loja, né, você entrava assim, olhava as coisas e tal, e aí, né, escolhia alguma coisa e já saía, né? Aí depois a gente começou a conversar, se conhecer um pouquinho melhor, até, né, Estevão? Grande maioria dos nossos clientes se tornam amigos, né? A gente tem uma afinidade e acaba se tornando amigo. Eu vi a loja de vocês antes de mudar para cá. Isso faz quanto tempo? Foi mais ou menos em 2019, né? Daí eu vim aqui, né? Daí eu passei na frente, daí eu falei, tem uma loja de aquarismo aqui, eu tinha esse aquário menor. Não morava aqui, né? Eu morava em Maringá. Eu entrei e tal, olhei, né? Eu falei, nossa, quanta coisa legal, né? Mas não eram coisas que eu podia comprar, né? Sim. Mais 6 anos de namoro, né? Hoje Daí quando eu mudei pra cá, né? Foi em 2021, a gente ainda tava naquela fase ali de sair do Covid, né? Sim. Mas daí, né, depois, né, foi em 2022 já, daí eu vinha, né, assim, na loja, né, dava uma olhada. Namorava um pouquinho. Daí não tinha muito o que comprar, porque eu sempre cuidei muito bem, então meus peixes nunca morreram, né? Isso é verdade. Isso é bom, isso é bom. O fato era, uma dia eu vinha na loja, vinha mostrar a foto do peixe, o peixe desse tamanho, gordo, parecia um bife o peixe. Eu lembro até hoje, acho que era o que era? Era um lábio frenados, né? Parecia um bife de 2 dedos, o bichinho, um dos maiores. Mas a gente também tem que falar uma coisa, apesar de o peixe estar bem alimentado e forte, o aquário também estava estável e limpo, isso bonito, é verdade. Isso é o plantado de tirar o chapéu, sempre foi muito bonito. E daí eu fiz uma reforma grande, né, no meu apartamento, e nisso, né, já conversava sempre com vocês, né, eu já até tinha falado pro Thomas, não, o dia que eu puder eu vou comprar um grande, Sim. né, isso a gente já era amigos. E ali, final de 23, eu comecei a fazer uma reforma, mais ou menos por essa época, né, setembro. Daí eu já falei pro Thomas, eu vou deixar um espaço de 1 metro, mais ou menos 1,10 m, reservado para você ir lá e fazer um aquário de água doce, mais ou menos do jeito que você sabe que eu gosto, com tronco, né, com mais ou menos ali já com plantas. Daí em 2024 a gente começou, né? Sim. O nosso projeto ali com um aquário de água doce. E o bacana é que você já tinha montado a tua marcenaria até, né? Sim. Aí eu lembro que a gente foi lá, a gente olhou a cor da marcenaria para a gente trazer um móvel né, na mesma cor, para que tudo ficasse combinando. Para que ornasse, né? Passei, né, certinho a cor,
você foi lá, né, fez análise da cor também, se batia, né, a cor realmente da madeira, né, que foi passado que era, Sim. com a cor que realmente estava lá, né, para não dar... Fez o teu laqueado, né? Ficou laqueado. Ficou laqueado e como na minha casa, né, tudo é cinza e os outros detalhes são preto, né? Daí o meu aquário é um Infinity, né? Então aquela bordinha em cima é preto. Então ficou tudo combinando assim perfeitamente com o ambiente. E falando sobre o teu projeto agora, bom, você já provavelmente deve ter visitado várias lojas e automaticamente visto muitos aquários, né? Sim. E o que você achou de diferente no nosso para você optar a fazer o teu projeto com a gente? Não é nem... já tinha visto, né, em outros lugares, né? Porque eu também não morei só aqui. Já tinha, né, visitado outras lojas, até lojas que eram daqui. Até quando eu fui montar o aquário, né, eu fiz outros orçamentos. O daqui, na verdade, pela forma que eu passei por Thomas, era o mais caro. Não era o mais barato, né? Só que a gente já era amigo, né? Eu já conhecia, eu sabia o suporte que ele ia dar e eu entendi que ele sabia qual era o meu sonho. Não era só montar um aquário, vou montar um aquário para o cliente ter um aquário, né? Ou ter ali mais ou menos o que ele quer. Não, ele já passou o orçamento exatamente com tudo que ele ia me entregar. Não, eu vou passar isso agora, daí depois, não, mas você queria isso, não, mas você queria aquilo. Aí, né? Às vezes faz um orçamento menor, mas depois vai colocando mudando. Eu acho que fica chato isso pro cliente, né? Porque é que nem você comprar um carro sem as rodas, né? Vou comprar um carro, mas daqui a pouco tem que botar as rodas. Então, a nossa visão hoje é de fato que o cliente tenha o suporte completo, aquilo que ele vai ter, as necessidades primárias que ele vai ter, vai ser supridas de forma completa. Que não fique tendo surpresas no meio do caminho também, né? E daí eu vi, né, o Thomas me passou um pouco sobre tudo que ia ser colocado no aquário, né, até a bomba, né, que o meu é um canister. Eu até perguntei, não, um mais caro, tal, ele falou, não, isso daqui é suficiente, a gente não precisa mais que isso. Mas também não uma coisa inferior, né? Uma coisa adequada, né? Então fizemos, né, o aquário dentro daquilo que seria bom, né? O que seria importante dentro do projeto. Tudo bom, que funcionaria muito bem, nada extravagante também, Sim. Tipo, eu quero, né, vender o mais caro, uma coisa extremamente, vamos dizer, o importado mais caro que tem, né? Mas também não uma coisa inferior do que necessitaria e a gente tem um aquário que não rodaria bem ou que não teria a cor cristalina, né, algo assim. E eu queria muito, né, um tronco, né, muito bonito, né, eu acho que a gente, né, desde o começo isso, né? Eu tava ali, não, eu quero um tronco que seja visivelmente, talvez um dos mais bonitos que tinham. E na época, né, eu roubei um tronco aqui da loja, né, era um aquário que tava montado aqui. Daí o Thomas, né, tinha um carinho até, né? O Thomas, ele é meio apegado às coisas. Então, assim, esse aqui tem um valor sentimental junto, então assim, tem que... Eu falei, não, Thomas, eu queria muito, porque ia combinar muito lá com o aquário. Não, então tá, vamos levar. E a gente colocou também várias plantas, né, do jeito que eu queria. E até quando você monta um aquário, né, ele já fica muito bonito, né? Sim. Mas ele tem um tempo para ele, né? Uma evolução. Né? É a natureza, né? Ela sempre tem um processo, né? Mas o aquário ficou perfeito, né? Ficou exatamente do jeito que eu queria. As minhas plantas, né, crescem muito, né? Que de tanto que já foram lá tirar umas 3 vezes. Eu lembro a última vez que a gente foi fazer manutenção, eu até brinquei com o Thomas assim, cara, tá virado um matagal, isso aqui. Tava com o tronco de fato forrado de floresta, né? Vira uma floresta. Os animais sempre muito saudáveis, né? Sim. Como a gente falou, né? Nenhum peixe meu morre. Tá sempre muito saudável, mesmo eu viajando, né? Às vezes, né, tendo que colocar alimentador, tudo. Mas sempre muito saudável. Nunca tive nenhum problema também com nenhum peixe, né? Que foi com alguma coisa, né? Que isso também é uma coisa que acontece muito, né, em loja de aquarismo. Já passei por várias vezes por esse problema em outras, né? A pessoa não tem tanto cuidado, né, da onde é o fornecedor que traz o peixe e às vezes acaba vindo com alguma coisa e estraga todo o ambiente, né? Um papel nosso é justamente isso, né? É se importar tanto com
o animal que a gente está recebendo, quanto o período onde o animal vai permanecer com a gente aqui na loja, né? Porque a gente tem que ter uma qualidade onde a gente justamente tem essa preocupação, que quando chegar na casa, né, de vocês, dos nossos clientes, que eles vão estar saudáveis e não vai ter problema para, no caso, contaminar algum outro peixe, né? Tudo que está ao nosso dispor, né, de garantir para o cliente que o animal está saudável. O animal não fala, né? O peixinho não fala, né? Então a gente tem conhecimento suficiente para saber o que de forma primária a gente pode fazer para garantir para o cliente uma saúde do animal, né? Então a gente tem esse cuidado aí para que leve até a casa do cliente e a gente tenha um bom resultado, né? O cliente fique feliz, né? Até pela cor, né? Por tudo, né? A forma que ele se adapta rápido, né? E o meu aquário, né? Ficou perfeito, né? Dentro de tudo que eu quis, que de tanto que várias vezes, né? Vocês já postaram o meu aquário. Sim, é verdade. Não é o maior aquário, né? Eu acho que tem 200 litros, né? 200 e poucos litros. Então, claro que não é o maior aquário. Vocês já fizeram aquários gigantescos. Mas é um aquário que me atende em tudo. Ele tá sempre muito bonito. A água dele sempre tá muito cristalina, assim, né? Tem alguns que não pega, né, aquela cor, mas a água do meu aquário é translúcida, né? E as minhas plantas sempre desenvolvendo bem, os peixes sempre tranquilos. Então, 100% valeu a pena, né? Não só para amizade, né, que foi crescendo, Sim, é verdade. Por ter esse aquário maior, né, que daí já fazem né, anos, né, agora, Já faz um bom tempo, que tá montado, né, e todo esse tempo tranquilo, né, desde quando começamos a colocar os primeiros peixes. Agora, né, que eu não sei vir na loja e não comprar nada, né, então não morre, mas daí tem 100 peixes dentro do aquário, uma super população de peixe. E eles também vivem bem, né? Não tem nenhum problema ali entre eles. Até uma coisa que deve ajudar é o próprio tanto de planta que tem, né? Sim, com certeza. Eles não ficam... Mas essa questão que você comentou, de fato, de ter uma população maior do que o comum do aquário, também está atrelada a um bom sistema de filtragem, né? A tudo que foi desenvolvido do início do projeto até a finalização dele, né? Sim. Então, tá atrelado ao projeto em si de como foi desenvolvido. Porque se a gente colocasse um sistema que atenderia, digamos assim, ó, no limite do aquário, essa possibilidade não seria, né, acessível. Então, isso... Até a própria questão também da seleção dos peixes que estão sendo colocados lá, né? Peixes que são compatíveis, que não tem, né, algum tipo de agressividade um com o outro. Então, tanto que a gente tem peixes bem pequenininhos e peixes bem maiores, né? Sempre tem, né? Vocês sempre têm, na verdade, essa atenção, né? Eu passo bastante aqui na loja. E a gente sempre conversa muito, né? Qual peixe coloca, né? Qual que a gente pode aumentar, né? Quais, né? Vão fazer coerência, né, com o que já está lá, até as cores, né? Qual que... Às vezes tem alguns que são mais agressivos, que é melhor você só ter 1 ou 2 no aquário, mesmo sendo o aquário maior, né? Então, né, sempre vai tendo essa questão muito pessoal, né? Que você sabe qual é o cliente, sabe qual é o aquário do cliente, né? Sabe o que ele gosta, o que vai atender ele. E como eu falei, né? Quando foi montado, né? Claro que existiam coisas, né, muito mais caras, né? Que a gente sabe que tem coisas... Mas o que foi colocado era de extrema qualidade e que atendeu, né? Superior até o que precisava. Então... Como eu continuo colocando peixe, né, tudo não mudou nada, né, na cor da água e nas outras coisas, né? Essa, na verdade, é uma filosofia nossa, né, da empresa, de que a gente entende qual que é a necessidade do cliente, né, e não necessariamente precisa ser um equipamento, né, com um valor mais agregado, se aquilo já atende o cliente. Então, eu acho que a gente tem essa noção, até porque eu me coloco no lugar, né, nós nos colocamos no lugar dos clientes, entendeu? Então, eu acho que super importante quando a gente tem essa coerência, né? Entender o que o cliente quer e também quanto ele também quer investir. E a gente tentar achar um denominador. Sempre equilíbrio, né? Eu acho que faz muita diferença, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode ver da loja de vocês, né, para outras lojas. É que normalmente vê a loja como um negócio, né? É um negócio, eu coloco meus funcionários lá, a coisa funciona. Eu vendo os peixes, eu não tenho, né, uma questão pessoal com aquilo lá, é só um negócio, né, uma loja, como qualquer outra coisa que vende qualquer outro. E vocês não, né? Vocês fazem muito parte, né, do atendimento aqui, de conhecer o cliente. Os aquários, né, vocês mesmos vendem, né? Vocês gostam de estar, vocês gostam de acompanhar.
a montagem logo que começa, né, também, né, as primeiras visitas, né, porque, né, para dar aquele apoio ali que é necessário e ver que é o amor, né, pelo aquarismo, né. Muitas vezes a pessoa entra num ramo, mas não é o amor dela, né, é como um negócio. E aqui não, né, a gente vê que vocês amam, né, os animais, assim como os clientes que vêm comprar, né. Porque, é claro, quem monta um aquário, né, gosta muito de aquários e vocês, né, vieram para isso por ser um amor exatamente de vocês, né, e vocês cada vez, né, crescem mais, né, até buscam, né, outras coisas dentro disso, porque é um amor, né, pelos animais, pelos peixes, né, e tudo mais. E a gente entende o sonho de cada um, né? Porque a gente estava falando, meu aquário tinha 1,10 m, não é muito grande, vocês fizeram projetos maiores, sim, mas acho que cada aquário, cada cliente tem sua peculiaridade. Eu sou um cara que gosta muito do aquário pequeno, do aquário minimalista. Eu sempre falei pro Thomas, eu adoro aquário pequeno. Eu adoro o detalhe. Eu também gosto muito de aquários grandes, pela facilidade do cuidado, tudo isso, né? Mas o aquário pequeno me encanta. Então eu acho que às vezes um espaço pequenininho que não tem vida na casa do cliente, por que não um aquário? Por que não algo que traga vida para o ambiente, né? Então até esses dias atrás a gente estava num cliente e ele falou assim, putz, Estevão, foi uma das melhores escolhas que eu fiz. No caso dele foi um lago, mas assim, ele falou assim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz porque num lugar que não tinha vida, me trouxe vida. Eu adoro estar aqui, eu adoro ver os peixes, eu adoro dar ração para eles, eu adoro, entendeu? Então assim, isso é muito legal, isso eu acho que é uma das grandes partes que é gratificante para nós, ver que aquilo que a gente executou, seja num aquário, seja num lago, no que for, a gente está impactando as pessoas de uma forma real, né? E não só a pessoa, mas em si a família como um todo, né? Então isso para nós é muito gratificante em cada projeto, né? Daí, né, junto com isso, né, a casa foi ficando pronta, o aquário foi ficando pronto. Em sequência, né, a gente conversando, ideia, né? A gente conversando aqui, né, a gente batendo papo, né, sobre aquário marinho, né? Nós tivemos um evento, eu acho que foi depois do evento que a gente fez aqui, né? A gente, né, sempre com esse papo, né, sobre aquário marinho, né, eu sempre falava que eu queria ter, mas que não tinha, né, exatamente isso, né, um espaço enorme, e eu acabei deixando ali, né, um espaço ali que acho que é uns 50, né, tem por 40. 60 centímetros ali. Então não era um espaço tão grande, né, mas é um espaço que é bem ao lado da minha cama, assim, que ficaria assim, uma coisa legal, né, já acordar, né, você já vê, né, um aquário ali, um espaço bom, né? Tinha um espaço legal que daria para montar um aquário de água salgada e vinha aqui, né? A gente sempre conversava, vocês me estimulavam, não, monta que você vai gostar, né? Eu falava, não, mas eu não sei, né? Como é que cuidar? Não, a gente te ensina, a gente te ajuda, né? A gente participa disso daí e a gente foi conversando, né? Várias vezes, né? A gente vinha ver uma coisa de um. Mas a gente sempre acabava, né, entrando nessa ideia de água salgada. E daí eu vim, né, realmente num evento, né, que ele fez, né, de falar, né, sobre até da Triton, né, como que funcionava, os parâmetros, né, os crescimentos, né. Que não era o bicho de sete cabeças, né? E ali, né, eu fui vendo, não, realmente é o que eu quero, né. Daí a gente começou a conversar, né, quais seriam, né, para esse início, né, os corais mais fáceis, né, para eu começar, né, sem ser uma coisa tão difícil, né, tem que ter, né, muitos detalhezinhos, mas que seriam mais fáceis. Optamos, né, por fazer o aquário, mas não colocar os peixes, né, tudo muito rápido. Respeitar o processo. Isso, né? respeitar o processo. Então, eu acho que o aquário de água marinha ficou pronto mais ou menos em novembro, né? Eu acho Por aí, que foi finalzinho do ano. Foi finalzinho do ano. E a gente acabou colocando os peixes esse ano, né? As coisas foram agora. Foi no começo do ano, foi mais ou menos em final de janeiro. Acho que nós colocamos os primeiros corais, né? Alguns corais, depois a gente colocou os peixes ali. Eu acho que até os peixes foram em fevereiro, né? Então a gente respeitou bem esse tempo. Foi bem minimalista, né? Isso. A gente desenvolveu bastante filtragem porque, digamos, foi em cima de um armário, né? Então,
para desenvolver e encaixar cada coisa que precisava, o skimmer, a caixa de reposição, foi um desafio, mas funcionou. E até, né, por ser... é um móvel, né? É um Então móvel. tem uma gaveta embaixo, né, que seria como se fosse, né, uma parte assim, né, meio que uma cabeceira, assim, né? Tá ligado, né? Tô ligado ali, tudo faz parte de uma continuidade, então tem, né, essa parte que caberia o aquário, mas são 3 gavetas grandes, né, embaixo. Então, né, precisava, né, esconder muita coisa. E o Thomas falou, não, a gente vai dar um jeito. Então, fez a estrutura, né, uma estrutura de metal, né, para colocar na parte de dentro, para dar suporte, né, porque querendo ou não, né, não é tão forte, né? A gente tinha mais 100 quilos ali. Né? Então, acho que deu 105 litros, mais ou menos, né, se não me engano. Então, daí você fez, né, E toda uma estrutura de metal por dentro, né, para não ter perigo de... Até porque a gente calcula peso, né? Então, se o móvel não suporta, né, e a gente quer manter o mesmo móvel, a gente tem que reforçar ele de alguma coisa, não, de alguma forma. Isso também né? pelo todo, né? É a casa do cliente, é a estrutura, é o responsabilidade, aquário, né? é a responsabilidade. Então, projetar não é só o rabisco, né? Não é só desenhar, um desenho, né? É você pensar em tudo que pode acontecer e prevenir tudo isso, né? Então... e não mudou nada, né, no layout da minha casa, né? O móvel, esteticamente, ficou tudo igual. Uhum. Você só vê uma diferença que na verdade, o buraquinho, né, onde desce as coisas, é bem no fundo, não dá para ver, né? Os fios ficou tudo escondido na primeira gaveta, né? Que daí a gente tirou, deixou a primeira gaveta só para as coisas do aquário. Até o aquário, né? Onde está a reposição do aquário, né? O sistema de reposição. É a primeira gaveta. A primeira gaveta. Então, a primeira gaveta virou parte do aquário. A parte de cima é o aquário, mas não mudou nada, né? Na casa. Esteticamente é como se nada tivesse acontecido. Tivemos mais uma decoração viva na casa, sem nada alterado, como se fizesse parte, né, do projeto inicial da casa, do mesmo jeito que era o outro, né? Sem mudar nada, né? Sem mudar cor, sem mudar nada que tirasse, né, a estética. Ficou perfeito também. Como é que foi o desafio de um aquário marinho, depois do água doce para o marinho e toda essa transição? Porque, óbvio, manteve os dois, mas é um novo desafio, né? É um novo desafio, mas quem gosta, né, é sempre uma coisa muito boa, né? E sempre que você ama muito algo do aquarismo, cada coisa que você vai vendo se desenvolver é uma coisa muito feliz, né? Então, os primeiros corais, né, como eles vão aumentando, como eles vão se desenvolvendo. O Thomas sempre ia lá, não, vamos para esse lado, vamos para aquele. Quando eu achava que tinha alguma coisa diferente, né, já mandava uma foto, né, que às vezes, não, está acontecendo isso, né, ele não faz isso ou faz aquilo. Ou eu vou te deixar um produto aí na loja, né? Não vou estar aí, mas eu vou deixar alguma coisa ali na loja, né? Você passa e daí pinga isso, né? E foi vendo, né? Desenvolvendo, né? E quando colocou os peixinhos palhaços, né? Aí, né? Dá vida, né? Aquele lugar, né? Que a gente... sonho de todo mundo. O peixe sonho palhaço dentro da aquário. E daí, né? Eu ainda quis, né? Diferente, né? Eu falei, eu queria o laranja, né? E queria um preto, né? Mas ainda assim o meu laranja ele tem uma característica diferente, né? Que um é ligado no outro, assim, ele é um pouquinho diferente dos outros, mas foi um sonho realizado, né? E nós cada vez estamos melhorando, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daí colocando mais um coralzinho, né? Vendo aquele desenvolver mais um pouco. E mais um aquário que foi muito bem montado, né? Porque eu passei aí, né, por essa fase no começo do ano, né, que eu me machuquei, né, fui lesionada, né, tive essa... Uma dia liga, fala, Thomas, preciso de você. E eu, né, tive essa fratura bem grande, né, no pé ali pra perna. E fiquei muitos meses, né, longe, né, do apartamento. Mas os dois, né, funcionando muito bem, né, também, né, continuamos sem ter perdas, né, nenhuma, os peixes continuaram bem, os corais, né, as plantas, tudo. Vocês indo lá fazendo a manutenção, né, mas mais aquela manutenção
a básica, né? Que é limpeza, sim. né? Fazer uma TPA, Cotidiano. o cotidiano, né? Limpar o filtro, né? Skimmer, né? Uma coisa assim. Mas não um problema maior, né? Que é, né, você perder Sem peixes, interferências grandes, né? Fazendo o que precisa ser feito, o básico. básico. E até, né, durante um período grande, né? Quanto tempo você ficou fora? Fiquei mais de 3 meses, né? Eu machuquei o pé em março, né? Eu operei mais ou menos no final de março e voltei no final de junho, né? A gente ficou todo esse tempo aí. Mas eu lembro que ela não deixou de vir aqui na loja. Sim. Vinha de cadeira de rodas, veio de muleta, mas ela veio. Toda vez que eu vinha, né, para alguma consulta médica, alguma coisa, né? Fazia questão de passar aqui na loja, né? De ver as coisas, né? De conversar com vocês, né, pessoalmente. E eu vim mesmo, né? Eu vim até antes Quando eu vi a primeira vez a Madiane de cadeira de roda ali fora, eu falei, o que deu? O que aconteceu? Daí eu vim, né? Até quando eu voltei, né, eu falei pro Thomas, eu quero conversar com você pessoalmente. Ele, aconteceu alguma coisa, né? Eu falei, não, eu só queria agradecer, né, tudo. E sempre essa parceria, né? A loja sempre foi muito parceira, né? E vocês sempre muito parceiros, né? Sempre dispostos, né, a ajudar, né? E outras vezes, né, agora, né, que eu já viajei, né, até nesse processo, né, agora que eu tô vendo mais ou menos como é que eu vou adaptar aí os aquários. Mas, né, esse amor, né, que só cresce, né? E sempre que algo dá muito certo, né? Porque se você tem um aquário, né, ou monta alguma coisa e você tem uma decepção grande, isso acaba, né, te desmotivando, né, do aquarismo, do seu sonho ou de qualquer coisa, né? Sempre que você, né, investe em alguma coisa e aquilo não sai, né, exatamente do jeito que você quer ou do jeito que você sonhava, né? Você fica meio... frustração, né? Uma frustração. Natural. E aquilo te desestimula, né? Eu fiz um aquário, mas não deu certo, eu tive que desmontar. Ou, eu tive que buscar outro lugar para arrumar tudo, né? Daí eu tive que mudar os peixes, morreu tudo. Sempre que acontece alguma coisa assim, né? É muito ruim, né? Para quem... Chateia. E não é só pela estrutura em si, mas também a gente está lidando com vida, né? Então, óbvio que, de certa forma, a gente está suscetível, né? Mas é muito interessante também, Madia, porque você respeitou o processo, você respeitou o tempo de tudo isso e confiou na nossa equipe, confiou em nós para que a gente pudesse te dar esse suporte e ao longo do tempo a gente ter essa evolução, né? Sim. Então, o que é muito importante é que tudo que é da parte da natureza em si, ela não acontece de uma hora para outra, né? Então, a gente tem fases, tem etapas e você respeitou muito bem isso. E não só dessa forma, mas falando sobre a manutenção, você também abriu a porta da tua casa para nós, confiou na nossa equipe para estar lá dentro, né, nesse período como um todo. Então, de fato, a gente tem só a agradecer por essa confiança, essa relação que a gente criou ao longo do tempo, né? Porque já faz bastante tempo que a gente trabalha junto, né, nesse sentido de realizar o teu sonho, né? Então, a gente tem um agradecimento muito grande por toda essa fase que nós percorremos, né? Isso eu acho que isso também é uma coisa a ser falada, né? Vocês têm todo o acesso, né, à minha casa, né? Nesse todo esse período, né? Mas ninguém tem acesso à minha casa, né? Ninguém entra na minha casa, menos vocês, né? Porque vocês têm senha da porta, controle do portão, tudo para vocês poderem entrar, né? Com todo um balde, né? Com todas as coisas que precisam, né? Com todo o amparato para ir lá e cuidar dos aquários, né? Porque é um tempo, né? Sim. Se é um tempo que se dá, né? Várias vezes, né? Vocês vão lá até fazer a manutenção depois do expediente da loja, né? Por necessidade ou porque, né, não tem muito tempo, né? Que é claro, vocês, né? Muita coisa para fazer, então às vezes até, né? Fora do horário, vocês dão um jeitinho de encaixar, né? Minha manutenção e ir lá e ter todo esse cuidado. E a confiança mesmo, né, que eu pelo menos, né, tenho em vocês tão grande. Esses dias atrás eu estava conversando com outro cliente e ele falou a mesma coisa que você falou, assim, nós chegamos de viagem e precisava dar um pulo lá na casa dele. Ele falou assim, Estevão, pode vir na segunda-feira, não tem problema. Eu falei assim, não, eu vou porque a gente precisa finalizar isso. Então, né, mesmo que a gente esteja cansado da viagem, tudo, que nem você comentou, a gente vai depois do horário.
a gente ama o que a gente faz. Então, às vezes a gente está cansado da rotina, faz parte, mas a gente quer atender com carinho os clientes, a gente quer atender com o amor que a gente sente por tudo que a gente faz. Então, às vezes esticar um pouquinho mais, a gente fazer algo a mais para nós não é um difícil, né? Então a gente sempre procura atender da melhor forma. É sempre gratidão, né, nas duas partes, né? Sou muito grata a vocês, né? É uma amizade, né, que se tornou amizade mesmo, né? De ter o contato pessoal, né? Se acontece alguma coisa, a gente se tornou muito amigo, né? Sempre passo aqui para tomar. Os peixes, mas a gente toma um cafezinho, conversa, né? Até de assuntos que nem são relacionados falando sobre a também. vida, né? Tudo. Então, é uma amizade, né, que foi se construindo ali, né, ao longo desse tempo. Madia, agradecer muito obrigada. pela confiança, né? Nossa amiga. Sei que você se mudou para um pouquinho mais longe, mas caso for, a gente vai fazer um aquário lá, ou vai mudar um aquário para lá. Algum jeito a gente sempre dá, né? Sim, esse sonho não acaba. E nem vou desmontar meu aquário aqui, né? Isso. Então vocês vão continuar cuidando dele. É isso. Então, Madia, obrigado de novo, né, por confiar na gente, confiar na Aquarium Plaza. E o nosso desejo é justamente esse, né? Tornar que cada cliente tenha a mesma experiência que você, né? Que a gente possa realmente trazer essa alegria para casa dos clientes, para a família e realmente, de fato, que isso seja algo harmonioso, bonito e que traga muita alegria.